Quarto capítulo. Para ser boa mãe. Quando a mulher está no mercado de trabalho, é simples mensurar o grau de sucesso, seja pelo salário, seja pela posição, seja pelo nível de atuação e de responsabilidade. No entanto, quando ela tem por ocupação principal ser mãe, não é possível mensurar nada disso. Ela trabalha por longos períodos de dia ou de noite, sem expectativa definida de hora de término. Não pode faltar quando fica doente e não tem como pedir demissão. É uma tarefa que consome quase 24 horas do dia, especialmente quando os filhos são bem pequenos, 7 dias por semana. Embora se trata de uma profissão altamente qualificada, como mães só recebemos treinamento prático quando já exercemos a função. Normalmente não conseguimos visualizar os frutos do nosso trabalho e só saberemos com certeza se fomos bem-sucedidas uns 25 anos depois de termos começado o serviço. Quanto à remuneração, é bastante indefinida, para não dizer inexistente, ainda que sejamos muitos os benefícios. Na pesquisa que fiz junto a algumas mães, constatei que elas consideram a maternidade um dos itens que ocupam o top da lista de oração. Na opinião dessas mulheres, um dos aspectos mais preocupantes de ser mãe é encontrar o equilíbrio adequado entre ser uma boa mãe e boa esposa, tendo se mostrado uma luta diária, explícita ou veladamente. Não raro nos sentimos culpada por deixar de lado o marido ou os filhos. Não se trata nem de uma questão de igualdade de tempo dedicado a cada um, pois de forma alguma o marido independente vai receber tanta atenção quanto uma criança dependente que nada ou pouco pode fazer sozinha. Sabemos que nosso marido pode tomar decisões por si mesmo e ir e vir sozinho. Já os filhos podem ser completamente dependentes, como ocorre nos primeiros anos de vida, e até que alcancem a idade adulta, ainda mantêm diferentes graus de dependência. Embora precisemos encontrar o equilíbrio no quesito atenção, não se trata de tarefa fácil. Desincumbir-se bem dela exige muita oração. Temos que clamar a Deus que nos sustente, nos dê sabedoria, nos mostre como manter o lar unido, equilibrado, enfim, nos mostre como ser boa mãe e boa esposa. Só quando mantemos constante relacionamento com o Senhor é que nos sentimos mais seguras para agir e decidir. Ao orar, sentimos que Deus nos alivia o fardo pesado que a educação dos filhos representa, mesmo compartilhada como deve com o marido. A responsabilidade que nos recai sobre os ombros na formação de outros seres humanos que um dia terão seu próprio lar e sua própria família. Mas não é preciso pânico. Não estamos sós nas realizações dessa tarefa. Deus está conosco. Se você resolver fazer tudo por si mesmo, sua vida será muito mais difícil. Acredite, estará mais vulnerável às investidas do inimigo. Tenha em mente que ele está sempre ao redor, à espera que baixemos a guarda. Se nesses momentos que ele sopra mentiras em nosso ouvido, você nunca vai ser uma boa mãe. Está vendo? Não consegue sequer ser boa esposa. Você não serve para nada mesmo. Não dê ouvidos a essas mentiras. Deus ama você e Ele a capacitará naquilo que for preciso. Ore, abra os ouvidos para Deus, não para o inimigo de nossa alma. Ore, não se deixe abater pelas mentiras de Satanás. Ore, ó Deus, meu fardo tem sido muito difícil. Quero ser uma boa mãe e boa esposa, mas a verdade é que às vezes me sinto sem forças e incapaz de levar adiante essa tarefa que me deste. Ajuda-me a ouvir tua voz nesses momentos mais difíceis
e a não me deixar levar pelas mentiras do inimigo. Não permita que ele encontre brechas e edifique fortalezas que me impeçam de agir segundo o teu querer. És um Deus poderoso. Tua palavra nos ensina a ser fiéis porque tu és sempre fiel. Ajuda-me, Pai, a ser fiel a ti, a ser uma esposa e mãe presente, apoiadora, amorosa. Que possamos ser uma família única e, acima de tudo, temente a ti. Derrama tua misericórdia e teu amor em nossa vida. Ora sim em nome do teu amado Filho que deu a própria vida para que pudéssemos tê-la em abundância. Amém. A mãe com dupla jornada. Não importa o que façamos, os filhos sempre serão uma fonte de culpa. Estaremos sempre nos perguntando: será que fiz o suficiente? Será que não fiz demais? Esses sentimentos exacerbam-se quando, além de nossa atuação como mãe, temos de dividir o tempo com uma atividade profissional. A verdade é que desde o instante em que os filhos nascem, uma parte de nós permanece sempre com eles. É interessante observar como esses seres tão pequeninos chegam e tomam nossa vida para sempre. E nós o amamos tanto que somos capazes de tudo por eles. Por isso, não estar presente para receber os filhos quando chegam da escola, não vê-los aprender alguma coisa nova, não poder ajudá-los em suas tarefas, não conseguir tirar folga do trabalho quando um deles fica doente, tudo isso contribui para intensificar a dor e a culpa que sentimos como mãe. Se ao ler essas palavras você achar que elas traduzem perfeitamente o que está vivendo hoje, saiba que essa é a aflição da maioria das mães que atua profissionalmente no mercado de trabalho. O sentimento de culpa que assola com certa constância não é privilégio apenas seu. A boa notícia é que você não precisa e não deve lidar com isso sozinha. Ore a Deus e peça a seu marido que também ore por você. Mas orem juntos. Deus, tenho me ausentado por muitas horas a cada dia. Não posso estar com meus filhos em todos os momentos. Estou normalmente ausente quando eles sentem dificuldade nas tarefas escolares, quando se sentem tristes e desamparados, quando estão felizes e querem compartilhar comigo, quando querem simplesmente sentar-se ao meu lado e recostar a cabeça. E isso me faz sentir grande tristeza e aflição. Mais que isso, sinto-me culpada por não poder compartilhar com ele esses momentos importantes e preciosos. Senhor, tu conheces meu coração e sabe como eu gostaria de poder compensá-los por isso. Ajuda-me, Pai, a aproveitar cada momento em que eu puder estar com eles. Que tenhamos um tempo de qualidade, mesmo quando forem apenas algumas horas. Que nunca duvidem de meu amor por eles. Que saibam que não importa onde eu esteja, os amo e sempre amarei. Que uma parte de mim sempre estará com eles. Ajuda-me a ser boa mãe, Senhor. Ora assim no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Em contrapartida, se você considera estar fazendo um bom trabalho como mãe, é dedicada ou educa bem os seus filhos, ainda assim ore a Deus e peça a seu marido que também ore por você, a fim de que se torne uma mãe ainda melhor. Mães que trabalham fora precisam desesperadamente dessas orações, uma vez que têm de fazer mais com menos tempo. Portanto, se você é uma mãe que trabalha fora, ora para que o tempo que passar com seus filhos seja um tempo abençoador tanto para você como para eles. Peça a Deus que providencie maneiras de poder passar mais tempo com eles. Ore para libertar-se do sentimento de culpa. A mãe como cabeça da família. Infelizmente, cada vez mais vemos famílias dirigidas por apenas um dos pais. Os motivos são muitos: casais separados, morte de um dos parceiros,
maternidade ou paternidade fora do casamento, pai ou mãe ausente. Não importa o motivo, o fardo daquele que precisou tomar as rédeas sozinho é duplamente pesado. Tanto a figura materna quanto a paterna são fundamentais na educação e no desenvolvimento dos filhos, mas nem sempre eles podem contar diariamente com ambos. Então, resta à mãe ou ao pai tarefa de tentar suprir a ausência do outro. Se você é uma mãe que responde sozinha pela família, em alguns momentos talvez se sinta cansada, desestimulada ou até mesmo incapaz de ir adiante. É compreensível. Ser mãe e pai ao mesmo tempo não é tarefa nada fácil. Na verdade, um nunca suprirá completamente a ausência do outro. No entanto, isso não quer dizer que você estará sozinha. Sua tarefa será difícil, é verdade, mas não impossível. E sabe por quê? Porque você conta com o melhor aliado que podemos ter: Deus. A Bíblia diz que o Senhor carrega nosso fardo dia a dia. Salmo 68, versículo 19. Portanto, você não está sozinha e jamais estará, porque Deus é fiel e se Ele diz que estará conosco todos os dias de nossa vida, creia, Ele estará. Então, quando sentir o desânimo ou o cansaço tomar conta do seu coração, lance o seu fardo aos pés de Deus. Ore e o Senhor lhe dará direção, alívio e paz. A paz que excede todo entendimento invadirá seu coração, expulsando qualquer sinal de desânimo ou cansaço. Talvez esteja se sentindo culpada por não conseguir dar a seus filhos o tempo que gostaria. Se você precisou ou decidiu assumir sozinha a responsabilidade de criar e educar seus filhos, e se não possui nenhuma fonte de renda que lhe permita uma situação financeira estável a ponto de dedicar-se aos filhos 100% do tempo, então terá ou já teve de inserir-se no mercado de trabalho. E com isso o tempo que você gostaria de dedicar a eles ficou ainda menor. Se esse é seu caso, procure ser o mais presente que puder na vida deles. E ser presente não significa apenas presença física. É claro que isso é fundamental, mas você pode tornar bastante produtivo o tempo que tiver com eles. Não é a quantidade, mas a qualidade que conta. Mostre interesse genuíno por aquilo que eles gostam de fazer ou desejam realizar. Participe da vida deles. Peça a eles que lhe conte como foi o seu dia. Vibre com o sucesso deles. Encoraje-os se o dia não foi tão bom assim. Ore com eles e por eles. Orem pela orientação de Deus à família. Compartilhe também com eles seus planos, seus sentimentos com relação a eles. Deixe-lhes claro quanto você os ama e que lugar de importância ocupa em seu coração. Não permita que se sintam um fardo em sua vida. Em vez disso, mostre-lhe que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Salmo 127, versículo 3. As crianças compreendem muito mais do que pensamos. E lembre-se, quando o sentimento de desânimo ou cansaço apontar, vai para o seu quarto e em secreto, clame a Deus para que Ele conceda forças e ânimo. Permita-se ser acolhida pelos braços amorosos do Pai. Às vezes, mesmo que tenhamos estreita comunhão com Ele, sentimos necessidade de compartilhar com alguém nossas frustrações e alegria. Não há nada de errado nisso. Se você não tem ninguém com quem compartilhar, ore e Deus lhe mostrará essa pessoa. Lidando com as pressões dentro e fora de casa. Ser mulher não é nada fácil. Somos constantemente julgadas pelas pessoas que nos cercam. Ou, pelo menos, é assim que muitas vezes nos sentimos. Somos julgadas pelo comportamento que nossos filhos apresentam, pelo desempenho deles, pelo sucesso ou insucesso nos estudos e, no final das contas, até como se sai na vida. Somos silenciosamente condenadas
se não formos ativa na igreja, na escola, nas atividades comunitárias. Se trabalhamos fora, isso complica as coisas ainda mais, pois somos intimidados a priorizar a vida profissional. Mas tão pouco podemos deixar a peteca cair dentro de casa. Acima de tudo, é nossa obrigação ser excelente mãe e esposa. Se fracassarmos em uma única área, seremos julgadas e condenadas sem hesitação por uma sociedade que há muito se esqueceu de Deus. A boa notícia é que Ele não se esqueceu de você e nem de mim. Deus não nos condena quando falhamos. Ele conhece o nosso coração e sabe que desejamos ser bem-sucedida, tanto nas atividades que desenvolvemos em casa como fora dela. É verdade que podemos sentir frustração quando o fruto do nosso trabalho na área profissional, pessoal ou familiar não resulta abençoador. Se já é difícil lidar com as pressões externas, quanto mais não será ocupar-se das que vêm de dentro de casa. Se seu marido age algumas vezes como um procurador que está sempre apresentando provas irrefutáveis do seu fracasso, converse com ele, diga-lhe como a atitude dele lhe faz mal. Se não houver clima favorável para conversar, ora para que Deus lhe mostre o momento certo. Não caia na armadilha de desenvolver na mente todo o cenário de acusações e defesas. Discussões não resolvem nada, ao contrário, só pioram as coisas. Talvez você esteja pensando que isso não seja justo. Afinal de contas, você está tentando fazer o melhor. Por que isso nunca parece ser suficiente para ele? A resposta só Deus pode lhe dar. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Portanto, ore e clame ao Senhor, mas não fique expondo suas razões o tempo todo. Ouça o que Deus tem para lhe dizer. Estou convicta de que você encontrará o momento certo para falar com seu marido. Portanto, não desanime. Persevere na oração. Deus responderá a sua oração no momento dele, lembre. Outra das grandes pressões que sofremos como mulher e mãe é que devemos criar e manter para a família um lar agradável, convidativo, limpo, atraente, envolto em carinho e cuidado. E quando isso não acontece por limitações de tempo ou de orçamento, isso pode se tornar uma fonte inesgotável de pressão. Se, por exemplo, você receber uma visita e a casa estiver bagunçada, mal cuidada ou feia, a visita não pensará que seu marido ou seus filhos são desleixados, mas sim que você não é uma boa dona de casa. E é por isso que quando os membros da família deixam as coisas espalhadas por todo lugar, isso nos incomoda muito mais que a eles. A Bíblia diz que é inútil tentar estabelecer um lar sem pedir a Deus que o edifique. Salmo 127. Tomar conta de uma casa inclui inúmeras tarefas pequenas que precisam ser feitas repetidamente. E algumas delas são tão simples que nem pensamos em pedir a Deus que nos ajude. Contudo, Ele tornará nosso fardo mais leve se dividirmos com Ele o peso de tudo o que fizemos. Aí reside o segredo. A maioria das mulheres tem uma vida além das tarefas domésticas. O fato de você orar para que o fardo de cuidar da casa lhe seja tirado dos ombros pode aliviar muito da pressão que sente e permitir que gerencie seu tempo de modo que possa harmonizar suas atividades diárias dentro e fora da casa. Então, não importa se ao chegarem os filhos você optou por ser dona de casa em tempo integral ou dividi-lo com uma atividade profissional. Em ambos os casos, você tem um trabalho a realizar. Tão pouco importa se seu trabalho é reconhecido pelo mundo todo ou somente por Deus, se tem um bom salário ou se não está recebendo nenhuma compensação financeira. Seu trabalho é valioso e você deseja que Deus o abençoe. E acredite,
Ele quer que experimente sucesso e satisfação em vez de cobrança e pressões. Seja como a dona de casa apenas, seja como profissional. Se você tem um trabalho remunerado, não hesite em orar para que o seu pagamento seja justo e generoso e para que os negócios do seu empregador sejam abençoados. Ore para que seu trabalho seja reconhecido e valorizado, para que seja promovido e cresça profissionalmente segundo a vontade de Deus. Diga: Senhor, eu gostaria de receber aquela promoção, aquele aumento, se essa é a tua vontade para a minha vida. Ao orar dessa maneira e entregar seu trabalho ao Senhor, Ele vai abençoá-la. Mas se seu trabalho está restrito ao lar, peça a Deus que Ele abençoe de modo que você possa abençoar seus filhos e seu marido, para que sua família valorize por seu esforço, sua dedicação e seu amor. A Bíblia diz que a bênção do Senhor traz riquezas e não inclui dor alguma. Isso está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. Você não recebe salário para cuidar da casa ou educar seus filhos, mas a sua recompensa por ver os resultados desse trabalho é inestimável. Não se esqueça de que a obra do justo conduz à vida. Provérbios capítulo 10, versículo 16. Assim, seja qual for seu trabalho, entregue-o ao Senhor e não se deixe abater pela condenação do mundo. Senhor, que me mostre qual é o trabalho que devo realizar. Se desejas que eu mude algo, revela-me. Dá-me força e energia para que eu não só possa realizá-lo bem, mas que eu encontre grande realização e satisfação nele, mesmo quando se mostra difícil. Obrigada, porque não importa que trabalho realize, sempre há algum proveito. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Peço-te que o resultado do meu trabalho seja abençoador e que também te glorifique, que eu possa ser bênção para aqueles que me rodeiam, que eu possa ser sempre para a sua glória. Eu oro assim em nome santo de Jesus, teu Filho. As Escrituras mostram que a mulher ideal trabalha com afinco, Provérbios 31. Portanto, se em suas atividades você coloca não só empenho, mas também o coração, se faz tudo o que está ao seu alcance e se está em constante comunhão com Deus, você está no caminho certo, estabelecendo prioridades. Ao estabelecer suas prioridades, não tente colocar tudo e todos antes de si mesmo. Isso gera um esgotamento que pode ter sérias consequências, mesmo que hoje você não perceba nada. Se está sempre fazendo coisas para todo mundo e nunca dedica um tempo para si mesmo, ficará esgotado emocional e fisicamente. Mais cedo ou mais tarde não terá mais nada para dar. É difícil para uma mãe encontrar as prioridades corretas para a sua vida quando há tantas coisas exigindo sua atenção. Ore então para que Deus lhe revele quais devem ser as suas prioridades. Senhor, coloco diante de ti minhas prioridades, de modo que estejas no controle de tudo que eu fizer. Mostra-me como buscar-te quando me sentir pressionada e confusa. Ajuda-me a fazer do tempo contigo minha maior prioridade, todos os dias. Mostra-me como encontrar o equilíbrio adequado entre ser esposa, ser mãe, cuidar da casa, trabalho, servir na igreja e na comunidade, encontrar tempo para mim, a fim de que eu possa sentir-me descansada e revigorada. Liberta-me da culpa. Senhor, peço-te que me ajudes a tornar meu lar um santuário cheio de paz, independentemente de nossas condições financeiras. Dá-me sabedoria, energia, força, visão e clareza mental para transformar nossa casa num belo lugar de refúgio, que traga alegria a cada um de nós.
Eu oro assim no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Gostaria de encorajá-la a refletir sobre a maternidade da ótica de Deus. Ela é a dádiva de Deus e os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Não há fórmulas nem receita para sermos boas mães, mas se você quiser seguir na direção certa, o primeiro passo é viver na dependência de Deus. Se ouvir sua voz, se andar em comunhão com Ele, se o buscar incessantemente, você estará no caminho certo. Isso não quer dizer, no entanto, que não cometerá erros. Todos cometemos erros. E acredite, cometeremos muitos. A diferença é que sempre poderemos contar com a presença de Deus para nos reorientar e assim não perder o rumo que Ele traçou para nós. No livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 19, nos diz: derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida de seus filhos.